Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós que já estamos aqui. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos iniciar esse culto lendo a palavra de Deus e também profetizando, orando, abençoando a nossa nação. Talvez você sinta a falta aí da pastora, né? A pastora, a irmã Arlete, também a Daniele, a Arali, Arlete eu falei, né? A Lecila. Talvez você sinta a falta dessas irmãs que estão retornando do congresso, tá? Mas cremos que até, como elas saíram de lá perto das 2 da tarde, até as 2 da manhã, até 1 da manhã, elas devem estar chegando por aqui, né? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, amém? Então vamos dar liberdade ao Senhor Jesus, liberdade ao nosso Deus, e esquecer quem deixou de vir, mas nós que estamos aqui, vamos render graças ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Bendito seja o nosso Deus, a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Irmãos, eu sei que eu pedi para você abrir a Bíblia ou abrir o celular, mas ponha na cadeira, eu quero orar primeiro. Ponha na cadeira, depois a gente vai ler, em Gênesis 12 mesmo. Vamos começar orando ao Senhor Jesus. Eu convido você a rasgar o teu coração diante de Deus, primeiramente se colocando como oferta de louvor e culto ao Senhor, e depois abençoando a nossa nação, amém? Senhor Jesus, eu peço, Pai, acima de tudo, que o Senhor esteja no controle total das nossas vidas e também dessa reunião. Espírito Santo do vivo Deus, toma conta desse ambiente. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida daqueles que hoje, depois de tantos finais de semana, podem voltar, podem estar conosco. Eu alegro muito meu coração, e eu sei que também o teu coração se alegra. Mas eu clamo, Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós não esteja aqui apenas com o corpo presente, mas de espírito, alma e corpo, Pai, totalmente conectado com o Senhor, totalmente ligado, Senhor Jesus, com o trono da graça, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa graça, de onde vem o nosso auxílio, vem do Senhor, Pai. E eu te agradeço de todo o coração, porque podemos estar assim agora, diante de Ti, Pai, prostrados, rendidos, humilhados, quebrantados, e clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, e não nos deixe, Pai, perder, Senhor, a nossa vida. Mas em nome de Jesus, se a perdermos, que percamos por amor do Senhor, pela causa do Senhor e para a causa do Senhor. Como o Senhor mesmo disse, que aquele que perder a sua vida por amor de Ti, esse sim ganhará a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu clamo que isto seja a nossa canção, a nossa oração, o nosso estilo de vida, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, domine esse ambiente. E agora eu clamo, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor sabe por que nós colocamos esta bandeira aqui no altar. Nós colocamos sim, Pai, para profetizar sobre esta nação, para clamar sobre a nação brasileira, que o Senhor nos dê, Senhor, justiça sobre essa terra. Venha sobre nós a justiça que opera no céu, a vontade de Deus que opera no céu. Senhor, como o Senhor mesmo nos ensinou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Senhor, nós clamamos no nome de Jesus, que esta nação será uma nação mais do que abençoada, será uma nação bem-aventurada, com o crescimento do reino de Deus entre os cidadãos dessa terra. Então, Pai, que o Espírito Santo convença o homem da verdade, do pecado, da justiça, do juízo, guiando-nos a Cristo. Pai, faz com que a igreja do Senhor esteja verdadeiramente habilitada
capacitada para ser colocada nos lugares de governo e mudar a situação desta nação. Pai, no nome de Jesus nós oramos e clamamos nesta reta final, Senhor, para um tempo muito importante da nossa nação, um tempo onde daqui a 15 dias estaremos, Senhor, indo às urnas. E Pai, eu clamo, abre a mente, abre o entendimento, abre, Senhor Jesus, o entendimento do povo brasileiro, que seja um povo, Senhor Jesus, que tenha o coração em Deus, que tenha o temor do Senhor, e não vota, Senhor Jesus, por causa de algo que possa receber no presente, mas seja um povo que sim, vota confiando em valores do reino de Deus, valores do reino dos céus, sabendo que se a nossa nação for guiada pelo Senhor, o povo será abençoado. Livra-nos, Deus, livra-nos de toda injustiça, livra-nos, Senhor Jesus, livra-nos dos juízes que tomam e julgam segundo os seus próprios interesses. Livra-nos, Pai, daqueles que legislam em causa própria e segundo os seus próprios interesses, mas estabelece nas cadeiras do legislativo, estabelece nas cadeiras do executivo, homens que tenham temor do Senhor, homens que amem a Deus sobre todas as coisas, homens que amam a família no padrão divino, homens que amam, Senhor Jesus, servir pessoas para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, livra-nos, Pai, de todo operação e projeto do inferno que vem, Senhor Jesus, se avolumando para que o povo perca a sua consciência e torne o pecado algo cultural. Livra-nos, Senhor Jesus, de toda ideologia de gênero. Livra-nos, Senhor Jesus, de todas as agendas, Pai, esquerdistas que vêm para trazer mazelas sobre os homens, mazelas sobre o povo. Meu Deus, que nós estejamos alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Pai, nós abençoamos o presidente do Brasil, abençoamos o Bolsonaro, cobrimos a ele e a sua família com o sangue de Jesus. Que o Senhor os guarde neste tempo, Senhor Jesus, tão complicado que está atravessando. Nós abençoamos também, Pai, o nosso governador, abençoamos aqueles que estão concorrendo, sim, Pai, a uma cadeira no legislativo. Abençoamos hoje outra vez o pastor Ezequias, Pai. No nome de Jesus, cobre ele, cobre a irmã Vilma, o Dan, a Caroline, também os filhos, o pastor Eduardo, a Stephanie. Em nome de Jesus, toda a família do teu filho sejam guardados, e em nome de Jesus haja saúde, haja direção. E Pai, quando o Senhor o colocar ali naquela assembleia legislativa, em nome de Jesus, seja ele um farol de justiça, de equidade, um farol, Senhor Jesus, do temor do Senhor aceso também naquele lugar. No nome de Jesus Cristo nós abençoamos esta nação e declaramos que Jesus é o nosso Senhor, e ansiamos e desejamos dizer: o Senhor Jesus estabeleceu os seus nas cadeiras de governo. Pai, no nome de Jesus, leva-nos, Pai. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas livra-nos, Deus, livra-nos de que alguns, Pai, que têm, Senhor Jesus, já comprovado histórico de roubar a nação, jamais voltem às cadeiras de governo. Livra-nos, Deus, dessa maldição. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Levante as suas mãos para o céu e diga assim: Senhor Jesus, nós cremos na tua palavra que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Dê um forte aplauso para Jesus, Ele é o nosso Rei. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Gênesis capítulo 12. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Gênesis 12. Está muito alto o som para vocês, irmãos? Ou está tranquilo? Consegue entender bem? Ok. O pastor de vocês gosta de um fundo musical, né? Acho que vocês já perceberam isso. Né? Vou pedir que os músicos já estejam posicionados. Gênesis 12 diz assim:
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode soltar a tua Bíblia. Eu tenho apenas uma rápida meditação acerca desse assunto. Muitas vezes nós saímos da nossa casa para louvar ao Senhor, para engrandecer a Deus, para estar junto com os irmãos. Que bom que vocês estão aqui hoje comigo. Meu coração se alegra com isso. Mas mais importante do que sair de casa para buscar uma bênção, há um cântico antigo que dizia assim: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Enfim, este louvor, quando a gente pensa ele num cristianismo superficial, tá certo. Tá certo, é simples, é a simplicidade do evangelho. Deus tem bênçãos para dar, amém, igreja? Mas muito mais importante não são as bênçãos que Deus tem para dar. São aquelas que o Senhor quer que nós nos tornemos. Qual é o propósito de Deus? Não é apenas que você venha buscar uma bênção, é que você seja uma bênção. Que nós sejamos uma bênção um na vida do outro, que nós sejamos uma bênção para esta geração, que nós sejamos uma bênção para os nossos alguns, aqueles a quem o Senhor nos deu para ser alguém na vida dessa pessoa. O que mais importa não é a bênção que Deus pode nos dar, mas é a bênção que eu e você precisamos ser. Por isso Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Você será uma bênção. Que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos viver essa realidade. Por quê? Porque Deus continua dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu darei a ti e para a tua descendência. Deus vai dizer em outra parte para Abraão: darei a ti e para a tua descendência. Então, querido, quando Jesus me salvou, quando Jesus te salvou, quando Ele salvou os nossos antepassados, esta promessa continua se renovando de geração em geração, porque Deus continua sendo Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade. Ele é o nosso Deus. Em Jesus Cristo, conforme Paulo ensina aos Gálatas, todas as promessas da aliança têm nos alcançado na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ser uma bênção. Olha para o teu vizinho. Se isto ainda não é uma verdade, ou você pensa que não é uma verdade, olha para ele e diga assim: você é uma bênção. Profetiza: você é uma bênção. Você é uma bênção. Olha para outra pessoa e diga: você é uma bênção. Em nome de Jesus, quem tem o Espírito Santo na sua vida sempre será uma bênção na vida dos outros. Que ele seja aquele que está no governo, no controle. Valdeci, você é uma bênção, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus, que Deus tome conta desse ambiente. Amém, queridos? Vamos louvar a Jesus. Peço que o ministério de louvor venha aqui à frente. Em nome de Jesus, vamos engrandecer a Deus, dar a Ele o nosso melhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Agora com empolgação. Deus é bom? Demais. Legal, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. O que daremos a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito? Serviremos a Ele de todo o nosso coração. Daremos a Ele o nosso melhor louvor, o melhor da nossa vida. Não apenas uma parte, mas tudo que há em nós. Bendiga o nome de Jesus. Amém? Opa, ó, Gabriela tá junto. Aleluia. Isso aí, Gabrielzinho. Vamos ensinar esses adultos como é que louva o Senhor. Aleluia. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Me entregarei, eu te adorarei, Senhor, para sempre. Sem limites, me entregarei, Senhor. Sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei. Eu te adorarei, Senhor. Aleluia. Mais que palavras, eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha dor. Mais uma vez, sem limites, me entregarei, adorarei.
que o Senhor receba o que há de bom em nós. Que o Senhor receba tudo o que há em nós e agrade o seu nome. Amém? Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Quando o Senhor nos salvou, Tico, por gentileza, abre o botão do teclado, tá? Por favor. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos salvou para que sejamos semelhantes a Ele, iguaizinhos a Ele. Eu sei que com o pecado o homem se degenerou e está distante de Deus, mas em Jesus nós somos trazidos para perto. E dia após dia, na santificação do seu Espírito, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Que o Senhor opere isso em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tico, você diminuiu o volume do áudio? Não? Tá? Eu preciso de um pouquinho... Não, ali no playback, no VS. Tá? Se não diminuiu, tá bom. Nasceu em mim uma chama que não se apaga. E queima em mim um fogo que o pecado afasta. Encobre em mim a fumaça e só tu podes me ver. Me achego a ti enquanto o fogo limpa o meu ser. Deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, para que contigo eu me pareça. Quero que deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, para que contigo eu me pareça. Oh, criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Oh, 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 oh. Quero que deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, para que contigo eu me pareça. Quero que deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, para que contigo eu me pareça. Oh, criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo seu favor. Como soprou a vida em mim um dia, também me transbordou do seu amor. Oh, 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 oh.
vem avivar, queima todo mal em mim, faz arder meu coração e vem, Espírito vem, faz arder em mim o amor, faz arder em nós, por ti, Senhor, vem, Espírito vem, vem encher meu coração, a cada dia vem, Espírito vem, oh, criatura igual ao Criador, semelhante pelo seu favor, soprou a vida em mim um dia, também me transformou do seu amor, criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo seu favor, como soprou a vida em mim um dia, também me transformou do seu amor, oh, 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 se Deus vem queimar em nós, Jesus, levante as suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Transborda em nós do teu amor, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Está pronto para se derramar na presença de Jesus, irmão? Que o nosso bom perfume seja derramado diante dele. Outra vez. Outra vez essa canção. O que importa é que ele seja adorado. Que ele seja engrandecido. Ele é o nosso Senhor, Salvador e Rei. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja, Senhor, seja adorado através de você, que Ele seja adorado através da tua vida. Eu te entrego toda minha
meu amado Jesus. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Se entregue a Jesus, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu entrego tudo a ti. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia! Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Suba de aleluia! Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba de bom perfume. Ele arrancará baixar a barás. Ele arrancará barabaxô e andará baixebarás. E que andará barabaxá e só mandará barás. Outra vez vamos dizer: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba de bom perfume. Senhor Jesus, nós rendemos a Ti nossos louvores. Em forma de canção nós entoamos a Ti, Senhor, e levantamos diante de Ti a nossa alma. Outra vez dizemos como salmista: o que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que nos tem feito? Senhor, Tu és o nosso ajudador. Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. A Ti a honra, a glória e o louvor. Só Tu és digno de toda exaltação, Pai. Queremos render a Ti a nossa vida e Te glorificar por tudo aquilo que o Senhor já nos fez alcançar, Deus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Levante a tua oração diante dele. Entregue diante dele o teu clamor. Entregue diante dele a tua súplica.
sabendo que Ele é um Deus que te ouve, que te responde. E entregue tudo ao Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Outra vez. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba. Só mais uma vez nós vamos dizer isso, crescendo ainda, crescendo. Bendito seja o Senhor. Toda glória, honra e louvor é dada a Ti, Jesus. Aleluia. Sente-se, meu querido, na presença de Jesus. Que alegria é bendizer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos que chegaram durante o louvor. Privilégio receber vocês aqui, Gustavo, Marco, Paola, Benjamin. Privilégio receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Também o Gabriel, a Bruna, seus filhos que chegaram aí também durante o tempo de louvor. Amém? E principalmente, adoramos a Deus porque Ele está aqui. Amém? Nós estamos hoje no terceiro domingo e é tempo de nós orarmos por missões, falarmos de missões, ofertarmos para missões. Se nós queremos, pode vir, Lucas. Tico, por gentileza, muta o áudio. Ok, obrigado. Vai ter que dar a volta, tá? Cuidado com esse cabo. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Enquanto eles preparam ali o vídeo, eu quero que você apanhe nas suas mãos a melhor oferta que você trouxe hoje. Como que eu devo saber ofertar? Primeiro, que o Espírito Santo conduza você nessa oferta. Lembrando que essa oferta é enviada para os missionários, tanto aqui no país, quanto fora do nosso país, através da Missão Desafio, que é a missão, o órgão de missões da nossa igreja, em âmbito nacional e internacional. E é sempre uma alegria quando eles mandam alguns relatórios para a gente, para os pastores, né? E fotos e vídeos. Até inclusive teve um essa semana que eu publiquei, acho que eu publiquei no grupo da igreja, né, meus irmãos, sobre a Índia. E eu vou pedir a gentileza, se você, por acaso, repartiu com alguém, ali onde tem a foto dos pastores, que você não repasse isso para frente, para a segurança dos pastores. Eu fiquei sabendo disso depois que eu compartilhei com vocês, tá?
para a segurança dos pastores. Lembrando, irmão, nós ainda estamos num país laico, ainda estamos num país livre, mas lá não é livre assim. Principalmente que, por exemplo, as missões na Índia, como é atuado na Índia. Está se fazendo uma campanha para a doação de Bíblias e está atingindo muitas pessoas na Índia essa distribuição de Bíblias, e tem que ser no secreto, tem que ser no íntimo, saber para quem está entregando. E só da Missão Desafio hoje, existe lá a casta dos Dalits. A casta dos Dalits é a classe mais baixa nas castas que existem na Índia. São 4 classes ou 4 castas. A última das castas é a classe dos Dalits. Para vocês terem ideia, os Dalits são empregados apenas em serviços braçais e humilhantes. E as suas filhas começam a servir como escravas sexuais a partir dos 9 anos de idade. Então, quando nós conseguimos resgatar uma criança dessa, para dar a essa criança dignidade humana, e além da dignidade humana, apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos transformando uma geração atual e futuras gerações. Hoje o colégio que se mantém com a Missão Desafio tem 294 alunos. Pensa, gente, para manter isso, com alimentação manhã, tarde, noite, pouso, pessoas para cuidar, porque são pessoas abandonadas. São crianças abandonadas que vêm para esse colégio, são tratadas dia e noite, apresentando Jesus ali, cuidadas pelo povo de Deus. Então, que a gente possa, sempre que for ofertar, lembrar, existe alguém fazendo alguma coisa de bom em favor dos seres humanos. Amém, meus irmãos? Conseguiu, Lucas? Por favor. Então, eu solto o áudio, o vídeo para a gente. Pode apagar aqui também. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, chegamos no 3º domingo do mês de setembro e nós temos muito a agradecer ao nosso Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. Hoje nós vamos orar pelo Paquistão e também vamos orar pela Indonésia. Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? E eu estou passando aqui a respeito da nação do Paquistão. Nós terminamos a construção da igreja, cobrimos, na liderança do nosso querido pastor Shazar Pervazin, o pastor da igreja Paquistão para Cristo e o líder do movimento de evangelização Paquistão para Cristo. Ele tem pregado em vários lugares e aberto também vários pontos de pregações, temos vários obreiros sendo formados, continuamos com o trabalho de libertação aos escravos, vocês sabem que já são 16 pessoas que foram libertas desse sistema de escravidão e continuamos com o nosso sonho se tornando realidade, é a primeira escola cristã voltada para as crianças em sistema de escravidão, na cidade de Faisalabad. Nós começamos essa escola na igreja, mas pouco tempo depois nós fomos proibidos pelo governo. Então nós corremos atrás, alugamos esse espaço que você está vendo, fizemos toda uma reforma, temos os documentos da saúde, licença, uma escola reconhecida hoje pela República Islâmica, que nos dá autorização para podermos trabalhar. Qual é o desafio? O desafio é que nós começamos a escola em um lugarzinho pequeno para 50 crianças. Só que começaram a aparecer muitos adolescentes e continuamos recebendo a cada dia pais que chegam a caminhar até de 4 a 6 quilômetros para trazer os seus filhos à escola, porque não querem mais os seus filhos no sistema de escravidão. Porque o alvo da escola é ser uma escola bilíngue e já todo o nosso material está traduzido para o inglês e também para o Urdu. Então as crianças aprendem o Urdu, que é a língua local, e também estão aprendendo inglês. Como é que nós estamos sustentando essa escola? Amigos que estão nos ajudando
a apadrinhar essas crianças. São R$150. Nós temos um pouco mais de 100 crianças e o desafio é levantarmos mais 49 pessoas que possam apadrinhar o restante dessas crianças. A missão Desafio está crescendo naquela nação. O projeto de evangelização Paquistão para Cristo está crescendo e nós contamos com o seu apoio. Um grande abraço a você, do seu amigo evangelista Edson Teixeira, que contamos com suas orações, não apenas pela escola, pela igreja, pelo trabalho com os escravos, mas por toda a nação do Paquistão. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Estamos na Indonésia, no Sudeste Asiático, no maior país muçulmano do mundo. Nosso ministério consiste em 3 frentes. Primeira delas, trabalhando numa escola cristã como professor de Bíblia e teatro. Apesar da Indonésia ser o maior país muçulmano do mundo, pode ter oficialmente outras 5 religiões, que é o catolicismo, o cristianismo, o protestante, o hinduísmo, o budismo e confucionismo. Hoje trabalho com 3 aulas bíblicas e trabalho com a peça teatral O Peregrino. Fora da escola a gente trabalha com o discipulado. Esse mês, se Deus permitir, estamos recebendo 12 jovens no seminário para que eles possam alcançar o seu próprio povo. A gente também trabalha em parceria com um casal de irmãos visando atingir refugiados, tanto do Afeganistão, Irã e outros países também. A minha esposa trabalha com aulas de inglês e sempre que a gente pode, a gente está compartilhando do Evangelho de uma maneira mais simples, pedir de oração pessoalmente para que essa peça teatral seja não somente no dia da apresentação uma mensagem, principalmente para os adolescentes que estão envolvidos. Orem também por um amigo nosso, ele é muçulmano e ele se mostrou muito aberto para ouvir a palavra de Deus. Orem pela minha esposa, nosso 4º bebê está chegando, se Deus assim permitir, em dezembro. Ore por esses adolescentes, esses jovens. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado aí pelo carinho. E agora que a gente ouviu o missionário Edson Teixeira, também o missionário Alan, vamos orar. Vamos orar pelo Paquistão, vamos orar pela Indonésia e vamos orar pelo nosso querido Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Depois eu passo para vocês esse link de inscrição. Agora em outubro vai acontecer, 14 e 16 de outubro, o Simpósio Nacional de Missões. Foi o lugar onde eu me apaixonei por esse ministério. E eu sei que Deus impacta a vida da gente. Amém, meus irmãos? Quero que você fique de pé, nós vamos orar. É tão bom aqui, é tão simples aqui, é tão fácil. Fácil às vezes até demais para nós. Mas você ouviu alguns dos relatos que estão ali. Pessoas sendo libertas da escravidão. Então vale a pena nós orarmos por missões, fazermos missões e em nome de Jesus, sermos missionários aonde Deus nos colocar. Feche os teus olhos. Papai, no nome de Jesus. Senhor, nós sempre queremos e sempre fazemos isso. E mostramos apenas um pouquinho daquilo que ficamos sabendo através dos missionários, Senhor. E eu quero abençoar outra vez a vida desses missionários que estão no campo. Pastor Alan, sua família, Senhor Jesus, o evangelista Edson Teixeira, Pai, que tem rodado o mundo, salvando e ministrando o evangelho. Também, Senhor, pastor Joel Estevanato, a liderança de todos os irmãos, Pai, esse quadro de obreiros que estão à frente da missão Desafio, os missionários que estão em cada um dos países, em nome de Jesus, que o coração deles nunca seja roubado, que o coração deles, Pai, nunca perca
perca e nunca se apague essa chama de amor por Cristo para salvar pessoas, para levar o Evangelho de Cristo, independente das condições que enfrentam. Senhor, nós clamamos, guarda os missionários aonde quer que eles estejam. Eu sei, Pai, que se acontecer de algum deles vir a sofrer, até mesmo por martírio, o Senhor será engrandecido, mas nós pedimos, Pai, guarda-os, livra-os, Pai, de sofrer tal dano, em nome de Jesus. Não apenas os nossos conterrâneos brasileiros, mas também aqueles que são de outras nacionalidades, espalhados pelo mundo. Eu clamo, meu Deus, no nome de Jesus, que o Evangelho continue impactando e transformando vidas, transformando realidades. Sim, Pai, porque obras sociais são capazes de transformar alguma coisa, mas Deus, nada se compara ao poder do Evangelho de Jesus, que transforma a mente e, portanto, transforma a vida por completo das pessoas. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito continue agindo através das pregações, através das orações, através dos discipulados, Pai, e que as nossas ofertas sejam bem dirigidas e direcionadas a estes missionários que precisam. Pai, levanta mantenedores daquelas crianças, levanta mantenedores que queiram, Pai, sim, Pai, patrocinar uma criança. Em nome de Jesus, levanta igrejas no Brasil e até no exterior para patrocinar uma criança. Senhor, se este também é um desejo para que esta igreja cuide de apenas uma, Senhor, faz brotar isso e crescer isso, Pai, em nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos que o Espírito, sim, o Espírito de Deus operará até o dia de Cristo Jesus, e nós veremos o fruto deste trabalho e saberemos que as nossas ofertas contribuíram, que a nossa oração ajudou, Pai, e o Senhor foi engrandecido sobre as nações, como diz a Tua palavra em Apocalipse: diante de Ti estarão reunidos, sim, uma grande multidão, milhões e milhões, milhares de milhares, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso é o Senhor Jesus, digno és de abrir o livro, de tomar os selos, porque foste morto e compraste para si homens que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Senhor, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos e pedimos, Deus, ser o nosso auxílio, ser a chama que não se apaga no coração dos missionários e no coração da igreja brasileira, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Agora apanhe a sua melhor oferta. Você que trouxe em espécie, pode trazer aqui à frente, por favor. Se você quer ofertar no débito, está ali a irmã Fabiana, ali no fundo, a nossa tesoureira. Você pode ofertar no débito também. Se você quer fazer no Pix, você pode também fazer pelo Pix. O Lucas vai liberar ali o número do nosso Pix. Faça o melhor para o Senhor Jesus. Aleluia. Você que trouxe também teu dízimo, pode trazer aqui à frente. Se alguém trouxe hoje a oferta do Edificando a Casa também, tá? Não vou falar sobre isso hoje, já ocupei muito tempo com isso que é tão importante. Amém? Presbítero Márcio, vem cá, meu querido, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje eu mereci um lenço aqui. Mas eu escovei os dentes antes, tá? Aleluia. Queridos, que o Senhor fale com a gente, amém, meus irmãos? Amém. Ele ministra aos nossos corações, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, amém? Deus te use. Amém. Fique à vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para cultuar o nome do nosso Deus. Meus amados, eu hoje quero trazer um assunto que eu quero explicar algumas coisas e a responsabilidade cristã, a partir do que eu vou falar hoje. E a minha oração é que o Espírito de Deus nos encaminhe no entendimento de todas essas coisas. Eu queria que antes da gente vamos fazer a primeira leitura, vamos fazer a oração, e eu vou fazer como eu sempre faço,
algumas perguntas para nortear, para nos conduzir no entendimento que o Senhor Deus quer para nós no dia de hoje. Então, vamos ler a palavra. O primeiro texto está em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Levítico 11, 44. Trouxe uma Bíblia diferente aqui, e eu escrevo pouco nela. E eu estou com dificuldade, esqueci de marcar aqui, de achar. Já encontrei. Levítico 11, 44. Todos acharam amém? Então vamos ler esse, depois a gente vai ler 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Então no capítulo 11, versículo 44 de Levítico está escrito assim: porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Repetindo, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta por sobre a terra. O próximo texto, que a gente vai fazer uma comparação, está em primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, inclusive falamos do assunto ontem, no Paideia, capítulo 5, versículo 23, que diz: louvado seja o nome de Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, no nome de Jesus nos colocamos em oração mais uma vez em Tua presença. No nome do Senhor Jesus, conduz, ó Deus Todo-Poderoso, ao cumprimento de toda a Tua vontade. Ó Deus, nos momentos em que nos deparamos contra as paredes dos labirintos da vida, onde o Senhor nos colocou, se, meu Senhor Deus, não pararmos para entender que ali naquele ponto em que não há saída e não podemos pular, porque mesmo se nós subirmos ao muro, não vai adiantar muita coisa, porque o labirinto da vida só o conhece o Senhor. Se não entendermos que nesse momento precisamos nos humilhar diante de Ti, para que o entendimento de que próxima ruela, de que próximo, meu Senhor Deus, desvio eu devo fazer para sair daquele embaraço, nós iremos repetir os mesmos erros, até que a ignorância nos consuma. Por isso, no nome de Jesus, eu rogo que Tu nos fale a todos nós, nesta noite. Tenha liberdade de dizer, escrutinar os nossos corações e revelar as nossas intenções mais ocultas, mediante a Tua palavra. Assim te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. O que é o caos? O que você entende? Hoje não está tendo uma gravação simultânea, não é, pastor? Amém, desculpe. Transmissão simultânea. Obrigado, pastor. Então eu vou aproveitar um pouco essa liberdade e pergunto para vocês. É porque só eu mesmo vou escutar e eu reproduzo a resposta. O que significa para você caos? O que é o caos? O pastor falou ausência de qualquer tipo de ordem. O nosso
Tecladista, irmão Valdeci, presbítero Valdeci, concordou com o pastor, dizendo ausência de ordem. Pois é, descontrole é outro assunto. Vamos ficar só no caos. Isso. Então, caos é ausência de ordem. Amém? Congela essa definição que... Quem concorda com isso? Quem acha que é outra coisa, levante a mão. Se você discorda, fique à vontade. Eu quero preparar. O que a gente está fazendo? A gente está exercitando a mente para o que virá. Ok? Então, eu estou exercitando a atenção dos irmãos para que a gente possa conversar hoje daquilo que o Senhor Deus quer. Hoje, o título da minha mensagem, que o Senhor Deus colocou no meu coração é a ordem e promessa da santidade integral. Certo? Tem alguma coisa errada na minha afirmação? A ordem e promessa da santidade integral. Tá certo isso? Vamos descobrir. Vamos descobrir, ok? Meus queridos, congela a questão que eu perguntei inicialmente do que vinha a ser caos, e agora vamos para uma outra parte da realidade. Quem concorda comigo que caos é real, o caos existe, levante a mão. Amém. Não levante a mão porque o outro irmão lá levantou, não. Levante a mão se você acredita, se você não acredita, não levante a mão. Seja sincero com o que está dentro do seu coração, ok? Aprenda essa lição. Nunca seguir pelas massas. E aí algum espertinho poderia me dizer, então o que você está fazendo aí sendo crente? E quem disse que ser crente está indo de acordo com as massas? Crente desde sempre, não estamos falando do fenômeno cristão, estou falando dos filhos de Deus, sempre foram odiados e perseguidos. Ou seja, aqueles que verdadeiramente servem a Deus vão de encontro às grandes multidões. A gente vai contra, sempre a gente vai contra, ok? Então, quem concorda, de novo, perguntando, quem concorda que o caos é uma realidade, levante a mão. Tá. Ele existe, ele é real, ok? Eu vou dar alguns exemplos. Mas, congela aí, caos, segundo o nosso pastor, segundo o presbítero Valdeci, em concordância com o plenário. Os irmãos estão vendo, estou rouco, esse tempo está meio chupeta, aí deixa minha garganta assim, horrível, mas aí eu vou aqui abusando do microfone, poupando minha garganta, né? Eu sou pentecostal, então a gente quer se empolgar, mas aí a minha garganta acaba pedindo socorro, né? Tá. Quem, em algum momento da sua vida, pôde dizer, a minha vida esteve, ou a minha vida está quase um caos, ou um caos total? Levante a mão. Sua vidinha, mas a sua vidinha é muito pequenininha. Você tem seu papai e sua mamãe que te amam muito e você, graças a Deus, por isso não sabe ainda o que é o caos. Seu papai sabe, mas você ainda não. Sabe por quê, Isaquinho? Aproveitando, inclusive, aproveitando essa sua fala inocente. O que você acha que foi caos, seu papai e sua mamãe, olhe nas costas dele e veja cicatrizes. A pancada que era para ser sobre você e sobre a Adri, veio sobre as costas deles. Então, o filho que gosta aí de reclamar e de dizer que o pai é chato, a mãe é chata, olha nas costas. O verdadeiro pai é a verdadeira mãe, ok? Aquelas cicatrizes profundas foram as pedradas, os dados inflamados, as tochas de fogo que os pais suportaram aqui, ó, para os filhos não receberem isso. É para isso que o pai e a mãe existem, amém? Tá. Meu irmão, uma vez que você disse para mim lá no começo que caos é a ausência de ordem, depois você disse que já identificou momentos na sua vida em que você esteve, ou você pode até estar vivendo uma situação de caos. Eu vou dizer uma terceira coisa aqui, isso não é uma pergunta, é uma afirmação.
O caos é a cama de descanso do nosso Deus. Vou repetir. O caos é a cama macia e saborosa de dormir de descanso do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando o meu Deus se manifesta, Ele se manifesta, sua voz atravessa o caos. E ela alcança o coração cansado, contudo, fiel a Ele. Quando Ele se manifestou na montanha do Sinai, a Bíblia diz que o monte tremia, o monte fumegava, o céu, olha o milagre, numa região desértica, só fica de noite quando está escuro. De dia, o céu escureceu, grossas nuvens sem chuva, trovões, relâmpagos, fogo do pico à base do monte. E Deus disse apenas essa palavra: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Como nação, Israel, todas as pessoas israelitas, ao mesmo tempo escutaram essa voz. Ficaram com tanto medo daquela voz, que disseram, mandaram mensageiros a Moisés: tememos Deus falar conosco e morrermos. Fale Deus contigo e tu fales a nós. Mas não era o plano de Deus. Deus queria falar diretamente com seu povo. Haja vista, quando Josué chega para Moisés, depois dele impor as mãos e ungir os homens de Deus, e cada um deles começou a profetizar, Josué, cheio de ciúme: Senhor, não vais repreendê-los? Eles estão profetizando. E Moisés pergunta: acaso tu tens ciúmes de mim, Josué? Quem dera toda Israel profetizasse. Até aqui tudo bem? Agora vamos falar um pouco do caos. E dizer para você que boa parte do que você entende como caos, na verdade é só uma hipérbole. Meu irmão, eu sou... o nome do que eu vou dizer aqui, desse tipo de pensamento, chama-se teleologia. Não confunda com teologia, ok? Teleologia é a doutrina que explica que todas as coisas têm um fim. Do verbo grego, teleio. Eu concluo, eu termino, eu finalizo, ok? Então, a doutrina teleológica, ela versa sobre todas as coisas e elas existem para um determinado fim. E não é muito difícil de a gente acreditar nisso. Não está muito longe da nossa realidade aqui. Pés. Imagine, meu querido irmão Valdeci, presbítero Valdeci, você fazer um carinho no rosto da irmã Lecila, sua esposa, com seu pezão fedorento, de chulé, né? Ou então você jogar bola, pastor, com as mãos, né? Com as pernas para cima. Não temos estrutura óssea, não temos estrutura muscular para aguentar esse tipo de estripulia, né? Então, mão foi feito para pegar, pé foi feito para te sustentar. Até aqui tudo bem? Né? Copo feito para você colocar líquido dentro e beber. Isso é teleios, ou tudo tem um fim, ok? Então, a gente olha para esse mundão aí de meu Deus, e a gente vê que tem muitos lugares aí que não é povoado. E a gente olha para esse universão aí de meu Deus, e o pessoal desesperado pelas descobertas da academia científica, que estão confirmando as Sagradas Escrituras. As novas descobertas estão apontando que tudo que diz a Bíblia é verdadeiro. Aí eles resolvem inventar um tal de multiverso. Como se o nosso universo já não fosse extraordinariamente grande demais. Eles acham que ainda existem outros universos. Isso tudo para não aceitar a palavra de Deus,
de que o Senhor criou todas as coisas, certo? Portanto, só há um universo. Mas quando a gente olha para, por exemplo, os planetas, a gente vê o gigantesco Júpiter. Veja como Deus te ama, meu irmão. Eu vou meter aqui a astronomia na mensagem, vou provar para você, pela astronomia, o quanto Deus nos ama como planeta, ok? Comparando a Terra com Júpiter, a Terra é uma bolinha de gude, comparada à igreja. O Júpiter sendo a igreja e a Terra uma bolinha de gude. Para que esse grandão gasoso existe? As nuvens deles são compostas de metano, material que você usa para cozer sua comida, certo? Depois de alguns milhares de quilômetros para dentro do planeta, vazando essas nuvens, você tem uma chuva de diamantes. Isso, diamantes esses que são caríssimos aí, certo? Por conta de um processo químico em determinada parte, o equivalente à nossa chuva de granizo aqui, em Júpiter, chove diamantes. Então é um planeta impossível de um ser humano habitar. Ele tem amônia, ele tem nitrato e nitrito, gases altamente corrosivos, além do metano, e as temperaturas variam de 600 a 1.200 graus Celsius. É impossível a vida existir lá. Então, por que esse trem existe? Ele tem uma força de gravitação tão tremenda que ele impede que o caos nos fira. Como assim, irmão Márcio? Que caos? Existem muitos corpos celestes que vagam à deriva no cosmos. Antigas estrelas despedaçadas, planetas e luas. E esses detritos ficam rodando o cosmos. Por causa da força de gravitação de Júpiter, ele impede que meteoros maiores que a cidade de Curitiba caiam sobre a Terra e as destrua. A vida é um sopro, mas nesse sopro Deus é tão tremendo que de forma impressionante e sobrenaturalmente perfeita nos preserva no meio do caos. Amém, meus queridos? Então, novamente, quando você achar que está vivendo um caos, lembra dessa mensagem de hoje. Deus, ele coloca ordem, é o único que caminha e baila com muita perfeição. Como disse o profeta Abacuque, fez os meus pés como os da corça e me fez andar altaneiramente. Você sabe o que quer dizer esse texto? Mas qual a relação com a corça? Não tem a ver com beleza. Fez os meus pés como os da corça. Joga depois, por curiosidade, quando voltarem para casa, joga cabras monteses e corças. E veja no YouTube. Elas conseguem subir paredões tão íngremes que são quase paredes assim, ó. Impossível até para predadores. Elas correm. Elas são chamados animais de patas fendidas. Eles conseguem andar nas lasquinhas das rochas sem cair. É isso que o profeta falou. Fez os meus pés como os da corça e me fez andar altaneiramente. Deus não quer nos tirar ou desviar o caos, ou nos passar de largo do caos. Deus quer nos fazer passar através do caos e nos tornar aptos para o ministério. Vocês estão me ouvindo, meus irmãos? Deus quer nos fazer passar. Prova bíblica. Qual é a prova, irmão Márcio, que está escrito isso? E quando passardes pelas muitas águas, ele está prometendo que eu e você iremos passar pelas muitas águas, estas a ti não te submergirão. E quando passardes pelo fogo, estes não te chamuscarão. Eu serei contigo.
Ele não nos promete livrar das muitas águas, livrar do fogo. Ele diz: eu vou atravessar junto com você. Por quê? Porque o nosso Deus nos quer com os pés como os da corça. O nosso Deus nos quer na estatura da varonilidade de Cristo. Por isso, eu quero trazer esse assunto, depois dessa introdução, sobre a santidade, sendo uma ordem enquanto uma promessa. O tempo assim maltrata a minha goela. Meus amados, para me organizar, eu coloquei o seguinte: na antiga aliança, a santidade era a manifestação do caráter de Deus. E, portanto, a partir do conhecimento deste Deus, o homem passava a ser obrigado também a ser santo. Em hebraico está assim: Yehovah Elohim Kadesh, Kadosh Kadosh Nefesh Tamesheret, Hamas Eretz. Que quer dizer, meus amados, esse texto que nós acabamos de ler. E aqui eu coloquei em observação especificamente, para que nós não sejamos tamé, ser impuro em 3 dimensões para a vida humana: sexualmente, religiosamente e cerimonialmente. Sim, fomos feitos para sermos diferentes. Não pertencemos a nós mesmos, como nos ensinou quem não vem ao paideia, voltamos a apelar. Não é porventura minha palavra martelo que esmiuça a penha, bater até que dá certo um dia, pastor. Em nome de Jesus, venha ao paideia, venha aprender a palavra de Deus, venha estudar a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Então, nós não nos pertencemos para a gente agir do jeito que quer. Me diz uma coisa, vocês acreditam nessa máxima? Cada um tem a sua verdade e cada um acredita no que quer. Interessante que a gente dizia muito isso lá no mundão. Mas tem gente trazendo isso para dentro da igreja. Tem gente trazendo para a casa de Deus. E quando determinado assunto não vai muito de encontro aos interesses daquele crente, daquela irmã, ela diz: olha, cada um tem a sua verdade. É verdade isso? Sabe, irmãos, somos tão teimosos que questionamos até leis imutáveis. Hoje de manhãzinha tem um programa no SBT que todo mundo, a gente é tiete. Eu não tive tempo de procurar ainda. Ontem o Mateus me deu uma dica que eu vou procurar ainda com o Davi. Como é que é o nome lá do canal? X Racing. Eu vou procurar esse trem aí. Aham. E aí o que acontece? Esse programa ele mostra vídeos engraçados de pessoas caindo, de bichinhos, coisas engraçadas. E tem uma coisa em particular, que enquanto está todo mundo rindo, eu sou professor, né? Então, a gente tem sempre uma visão diferente. Eu fico tentando me divertir, mas eu fico tentando entrar na cabeça da pessoa para entender por que elas fazem isso. Por exemplo, treinando para fazer manobras radicais em skate. Cara, ali é fratura exposta. É impressionante, o cara vem do alto do telhado da casa dele, para com o skate, ele escorregar por uma barra de ferro, de uma cerca de ferro. O trem escorrega, ele cai de perna aberta. Sabe o que significa isso? Alguns teimosos, e já sabendo onde vai dar essa conversa, vai dizer: persistência, irmão Márcio. Isso é persistência. Não, é teimosia. É teimosia. Se isso é verdade, não existiriam aí os soldados, os guerreiros, sim, mas eles estão em treinamento e com tudo controlado, com uma finalidade de nos proteger e proteger o país. Ninguém está com uma arma apontada na cabeça para pegar o seu skate, em vez de estar estudando, trabalhando. Eu fico pensando, só podem ser muito endinheirados. O cara não faz outra coisa o dia inteiro. E fica se arrebentando na bicicleta, no skate, para aparecer no YouTube. Contrariando o quê que eu falei lá atrás? Que leis? Esse negócio de voar que nem passarinho. Está contrariando qual lei, irmãos? A lei da gravidade.
Com certeza, alguém já pensou em propor uma lei para criminalizar a lei da gravidade. Ela é muito opressora. Isso só tem um significado: rebelião. O homem caído, o homem sem Deus é rebelde. E ele questiona tudo que ele puder questionar. O seu organismo foi feito de um determinado jeito, mas ele acredita que a sua barriga é feita de tonel, um tonel de aço, e coloca cachaça, coloca cerveja, coloca vodka, e mistura com maconha, com crack, com heroína, com cocaína, e acha que não vai explodir. A maldade turva a capacidade de raciocínio do homem. A maldade vai, como o nosso pastor uma vez pregou, outro dia aqui, nos últimos dias temos visto pecados diferentes, novos, inventores de males. Inventores de males. Sabia que determinadas doenças também são passadas pela boca? Porque ultimamente, com o crescimento da promiscuidade do carnaval, algumas doenças passaram a existir de tanto que as pessoas saem beijando todo mundo. Aí chega para beijar um filho meu, uma criança como o filho do irmão Júnior, um bebê, aí a carinha, como um bebê recém-nascido no colo da irmã, fica inflamada e vai saber o quê? Uma pessoa que beijou, porque ela sai beijando cururu, rato, barata, caranguejeira, sai beijando tudo. Pessoas más, pessoas perversas. Não, meu irmão, cada um não tem a sua verdade, cada um tem sua opinião, a verdade é uma só. Amém, meus irmãos? A verdade é uma só. Doa quem doer, e dói. Prosseguindo. Então, precisamos nos apartar da impureza sexual, da palavra tamé no hebraico, impureza religiosa. Pronto, estou na igreja, está salvo. Não está. Uma vez, alguém colocou, eu odeio clichês, meu pastor. Quantas vezes já disse isso para o meu pastor? Eu odeio clichês. E veio um que o pessoal adora colocar nas redes sociais. Não pense que o homem fez alguma coisa para ser salvo. Nem o seu arrependimento. Tudo e absolutamente tudo foi ele, e para ele, e por ele. Aí todo mundo, amém, glória a Deus, que coisa linda, que aleluia. Vou colocar no meu status, aí vem o do contra. Eita, irmão Márcio arengueiro, irmão Márcio encrenqueiro. Primeiro eu dei nome aos bois. Está errado. Está errado porque isso reforça a doutrina pagã do monergismo. Aí algumas pessoas, o que é monergismo? Pois é, como é que tu está dizendo que é uma bênção, não sabe nem o que é? Monergismo é a doutrina que preconiza que Deus faz absolutamente tudo e eu e você não entramos sequer com arrependimento. O monergismo explica que até para se arrepender, foi Deus que fez você se arrepender. E no fim das contas, sabe o que a doutrina monergista faz? Torna Deus pecador e pior, o único pecador. Já que você se arrepende e o outro não se arrepende, só Deus faz o outro se arrepender, por que não fiz? Porque essa pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida. Calou, me bloqueou. Eu vivo sendo bloqueado, irmão, nas redes sociais. Vivo, graças a Deus, vivo sendo bloqueado nas redes sociais. Mas também não vi mais a postagem desse Arigó, né? Outra vez, a pessoa falando o extremo oposto. Você sabe por que Cristo morreu na cruz? Você sabe por que Ele sofreu por você? Porque você é o centro do universo. Tudo Ele fez por você. Errado, irmão. Está errado esse trem aí, irmão. Não existe argumento, não existe fato que obrigue Deus a morrer ou fazer o que quer que seja por qualquer um de nós. Ele fez porque nos ama. Deus amou o homem, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão Márcio, é o quê? Nem é 8, nem 80, é meio termo. Ele pergunta através de Ezequiel, profeta Ezequiel.
Acaso eu tenho prazer de qualquer maneira na morte do ímpio? Não tenho eu, porventura, prazer em que antes ele se arrependa dos seus pecados e viva? Meio termo, irmão. Ele apresenta o plano da salvação. Ele diz a mim e a ti qual é a vontade dele. E eu entro com o meu arrependimento. Eu entro com o meu esforço de caminhar na palavra, de praticar a Bíblia, de olhar para Deus e ter nele o autor e consumador da minha fé, todos os dias, de dia e de noite, até morrer. Amém, meus irmãos? Por isso que em vez de aprender Bíblia por YouTube, em vez de aprender Bíblia por Instagram, venha para a casa do Senhor. Sabe uma das cenas que toda vez que eu vejo eu choro ali caladinho no meu canto? É quando é dia de missões. É uma das coisas mais tremendas. Uma das maiores manifestações de coragem. Deixar o seu país, o Brasil, ou um país que é livre para se cultuar, e ir para uma nação com a sua esposa, para ter 4 filhos, no lugar de perseguição, para dar àquela pessoa a oportunidade que ele já recebeu, mesmo que eu morra, mas eu estou aqui para que você possa ouvir a palavra de Deus e se arrepender. E aquelas criancinhas, que coisa linda. Se eu tivesse, eu não dava 150, se eu tivesse, eu dava 5 mil, dava muito dinheiro, e infelizmente não posso, mas posso orar. Você também pode. Se você pode abençoar, abençoe, se não, ore. Então, no Antigo Testamento, santidade, apartar-se do mal, uma vez que se conhece um Deus santo, ele diz, presta bem atenção, meu irmão, me acompanhe no raciocínio em nome de Jesus. A igreja de Deus não poderá ver os milagres, a igreja de Deus não poderá ver os portentos de Deus por vários motivos. Eu vou citar apenas 2. Primeiro, se não existe possesso de demônios e enfermos. Se não existe enfermidade, se não existe pessoas possuídas de demônios, não há necessidade de portentos de Deus naquele lugar. Segundo, se existem pessoas doentes, se existem pessoas oprimidas por Satanás e nada acontece, é porque a igreja não crê. É porque não há pessoas que creem. Então eu preciso crer e preciso estar na disposição do Espírito de Deus para que aconteça. Se eu não conhecer como as coisas acontecem, como teu Deus quer que você o sirva, se você não conhecer isto, você não poderá obter nada de Deus. Não adianta se enganar na maneira como podemos nos comportar. Além de não termos, ele promete, ele jura que não vai me atender, que não vai responder às minhas orações. Se eu orar com rancor no meu coração, se eu pedir alguma coisa ao Senhor, com o meu coração voltado para atender unicamente os meus interesses, ele promete que não atenderá a esta oração. Mas por pecado ele terá essa oração. Amém, meus irmãos? Uma vez que você e eu conhecemos a Deus, ele diz assim, pastor Jefferson, presbítero Valdeci, Davi, Fabiana, irmão Júnior, crentes da igreja O Brasil para Cristo de Guaíra, eu tenho obrigações. Quem sabia que Deus tem obrigações? Levante a mão. Qual é? Pastor sabe, pastor não vale. Qual é a obrigação de Deus? Hã? Tá. Para vocês não esquecerem. Vocês prometem que não vão esquecer? Amém. Ser santo significa andar em retidão. Significa se separar para não atender unicamente aos seus interesses, mas para reunir tudo que tem para promover o maior volume de bem ao maior número possível de seres sensíveis. Por seres sensíveis, eu me refiro não apenas a homens, mas a animais, plantas, a coisas que respiram. Ok? Uma vez Deus sendo todo-poderoso, uma vez Deus sendo infinitamente o próprio amor, Deus vendo tudo isso, disse para si mesmo. Elohim, literalmente no hebraico, significa poderes constituídos. É Pai, Filho e Espírito Santo. Conversando com o Filho e o Espírito Santo, a Trindade disse, temos muitas bênçãos nas mãos. Não é lícito não criarmos
e não distribuirmos com amor todos esses presentes. Deus pecaria se não testemunhasse de si mesmo. Sabe, uma das demonstrações bem práticas das obrigações que Deus dá a si, Ele não se obriga por você, mas Ele impõe como um Deus santo e perfeito esta obrigação para si mesmo. Ele diz assim: não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou de braço estendido por si mesmo. Cumprir tudo que prometeu a Abraão e a todos aqueles que creem. Essa é uma demonstração prática para você saber que eu vou cumprir o que eu prometi. Eu juro por mim mesmo que eu cumprirei tudo o que te prometi. Isso é santidade. Isso é se submeter a uma obrigação. Uma vez que eu sei que eu conheço a Deus e me coloco obrigado para servir ao Senhor, porque Ele é santo e eu devo refletir a santidade dEle, tenho nisto uma obrigação, ok? Até aqui tudo bem? Vocês entendem que é uma obrigação? Você agora não se pertence mais. Jesus morreu, comprou você com o sangue puro dele, por um bom preço, por um alto preço. Não tínhamos dinheiro suficiente para pagar o nosso próprio resgate. Ele pagou com seu próprio sangue puro, perfeito, na cruz. E uma vez que você é dele, ele diz assim para você, irmão Marquinhos: você quer fazer lá aquele negócio lá que você disse lá, aquele negócio lá, aquele projeto lá que você disse? Você perguntou a mim, Marquinhos, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Vamos abrir rapidamente Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para a gente ver esse texto. Atos, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 9. Verso 4 em diante. Que diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão, irmão? Os vaqueiros de antigamente, os boiadeiros de antigamente, não tinham o berrante. Eles tinham uma vara longa, e na ponta desta vara tinha um ferrão, um ponteiro de ferro. E quando o boi, muito grande, muitos deles até com de 300 a 500 quilos, não queriam ir para onde o vaqueiro estava mandando para dentro do curral, eles tinham que espetá-los, para que, sentindo dor, eles se obrigassem a ir para onde os vaqueiros queriam. Uma vez comprados pelo bom sangue, perfeito, santo e justo do meu Senhor, eu não me pertenço mais. Você não se pertence mais. Você é objeto da preciosa atenção de Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Nós somos propriedade sua para todo sempre. Eu não me pertenço mais. Quero ir para a direita, Deus me leva para a esquerda. Quero ir para a esquerda, Deus me leva para a direita. Vamos rapidamente abrir Provérbios capítulo 16. Aliás, Provérbios capítulo 18. Louvado seja Jesus. Aleluia. Dezoito. Quem achou? Se você achou o texto, pastor, por favor.
o caminho do ímpio, a impiedade do tolo, perverterá o seu caminho e ele se irará contra o Senhor. Rapidamente, meus irmãos, não durmam. Está aqui, capítulo 19, verso 3. Obrigado, pastor. Capítulo 19, verso 3, que diz: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Mas no capítulo 20 diz assim: se Deus dirige os passos do homem, como este entenderá o seu caminho? Esse é o texto. Só para a gente fugir aqui um pouquinho do que eu escrevi aqui. Enfim, quem achar, se você por um acaso conseguir achar, nos ajude e nos dê o texto para eu passar referência para a igreja. Sendo os caminhos do homem dirigidos pelo Senhor, como este entenderá o seu caminho? Na primeira situação é o pecado, que me impede de entender os meus caminhos e é culpa a Deus. Mas se eu agora pertenço ao Senhor, eu não terei os meus passos dirigidos pela minha própria vontade. Mas o Senhor dirigirá os meus passos e me levará a caminhos que eu poderei não entender. A prova disso foi Paulo indo pregar o evangelho, indo para Panfilha, o Espírito de Jesus não permitiu. Então, ele foi para a Frígia, mas o Senhor também não lhe permitiu. Foi dormir. E em visões de noite, ele tem uma visão de um varão macedônio que lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era para a Macedônia que ele deveria ir. Temos os nossos passos controlados pelo Senhor. Mas como fica agora, irmão Márcio? Já estamos nos aproximando do fim desta mensagem. Davi, é entre capítulo 20 e capítulo 22. 20 e 24? Vamos ler. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Muito obrigado, pastor. Referência. Capítulo 20 de Provérbios, verso 24, ok? Então, uma vez que eu entendo a minha obrigação, eu vivo num mundo que vai de mal a pior. Nós não teremos, daqui aos próximos anos, meus irmãos, benfeitorias para todo mundo. O apóstolo Paulo profetiza que o mundo irá de mal a pior, com os homens enganando e sendo enganados. Então o que nós precisamos pedir é o avivamento da igreja, para que aconteça de um jeito ou de outro, quando o Senhor ordenar o anjo tocar a última trombeta, ele nos arrebatará para si. Amém? Agora a gente vai para a promessa, porque Deus sabe a nossa estrutura, Salmo 103, e lembra-se que somos pó. Então, o que é que ele nos orienta? Capítulo 2, de primeira epístola que o apóstolo João escreveu, do verso 1 em diante. Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia vierdes a pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. O apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses: porque disto eu sei que aquele quem começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Estamos sofrendo um outro processo. Chegamos a Deus e dissemos: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu estou anunciando ao mundo que eu estou morrendo para o mundo e ressuscitando em Cristo, mas eu ainda peco. Senhor, e a ordem que eu tinha de ser santo, porque o meu Deus é santo, eu vou morrer, Senhor. O que eu vou fazer? Lá no Antigo Testamento, temos uma imagem da graça de Deus se manifestando a um profeta que estava debaixo da lei. Capítulo 6, Isaías diz que o profeta tem a visão do Senhor num alto e sublime trono. Depois de escrever a visão, ele diz: ai de mim,
que vou perecendo. Porque os meus olhos, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei da Glória. E um dos serafins, com uma tenaz, retira uma brasa, leva até o profeta, com a brasa, toca os lábios do profeta e diz: eis que apartado de ti estão os teus pecados. Já no Antigo Testamento, temos a promessa da graça, que o Senhor Jesus nos diz: eu te dei uma ordem, mas eu sou aquele que habilitarei você a cumprir. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém lê de novo para mim, por gentileza. A ordem agora, na nova aliança, vira uma promessa. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Autos theos eirenechimas agadso, holotheles kai himon, olekleros pneuma psique kai soma, tereo amentos en parousia, hemonkyrios Jesus Christos, em grego. E essa palavra em específico que eu preciso aqui para hoje é holoteles. Eu uma vez ouvi um calvinista dizendo: irmão, não ache que você tem que ser assim tão severo com você. Eu vejo que o irmão fica muito preocupado em não cometer pecado. Mas não está escrito, irmão, que temos que ser santos. Você sabe o que é ser santo, irmão? Ser santo quer dizer somente separado, então está certo. Aí eu perguntei assim: então eu vou num... Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado. Está horrível minha voz. Então está certo. Eu vou ali no posto de saúde e eu vou ser vacinado, ok? E de repente a enfermeira, para me vacinar, ela pega uma injeção de uma pessoa que está contaminada de AIDS, certo? Aí essa pessoa pega aquela injeção, pega aquela seringa e vai aplicar em mim. Tudo certo, irmãos? Por quê? Mas não é seringa para todo mundo aplicar remédio nela? E aí? Tá certo? Por que, meu querido pastor? Para que cada um tenha uma só. Veja que eu não falei o restante das outras abordagens da santidade no Antigo Testamento, religiosa e cerimonial. Vocês sabiam, já pararam para pensar que o casamento cumpre perfeitamente este tipo? Pureza sexual, pureza cerimonial e pureza religiosa. O casal tem que adorar o mesmo Deus. A relação íntima precisa ser santa para agradar a Deus. E a maneira do convívio precisa ser do agrado de um ao outro, para que as orações dos dois sejam atendidas. Por quê? Porque isso aponta para outro casamento. E vimos ontem o nosso pastor falar: nós somos a noiva e ele o noivo. Ele nos quer puros. E aqui no Novo Testamento existe também uma palavra. Veja que no hebraico é tema, que é impureza nessas três áreas: na área sexual, na área religiosa e na área cerimonial. No grego, no Novo Testamento, agora não é mais uma ordem. Além da ordem dada na Antiga Aliança, Jesus, com a sua morte e ressurreição, me garante que eu cumprirei. Ele me santificará até aquele dia. Holoteles, perfeito, completo, em todos os aspectos. Alguém rapidamente abra Tiago 1,4. Quem achou, pode ler. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. O que nós podemos concluir
meus queridos, é que não poderia ser diferente, vivendo no mundo e que jaz no maligno. No capítulo 17 de João, o Senhor Jesus pede solenemente ao Pai, como nosso sumo Kohen Gadol, sumo sacerdote: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O mundo vai de mal a pior. E não poderia ser diferente. A doutrina cristã também é alvo dos ataques do diabo. Essa praga de relativização moral, ela é antiga, mas agora ela apareceu como se fosse coisa nova. Mas ela existe desde os tempos do apóstolo Paulo. Não, o que é errado para você pode ser certo para mim, depende muito. Infelizmente não temos tempo, mas eu queria brincar a noite inteira aqui com vocês, falando sobre realidade. O que é realidade? Qual é? O que me dá condição para identificar a realidade? E isso também tem sido alvo dos ataques do inferno. Confundir até o que é a realidade diante dos nossos olhos. Você tem que ser santo. Diga comigo no nome de Jesus: eu tenho que ser santo. Você não pode servir a Deus com medo de ir para o inferno. Vai do mesmo jeito. Se você servirmos a Deus com medo de ir para o inferno, iremos do mesmo jeito. O inferno deve ser a última preocupação. Quando eu peco, eu tenho que entristecer o meu coração, porque entristeci o meu Senhor, o meu amigo, o Espírito Santo. O inferno para o verdadeiro crente é até merecível. Eu mereço o inferno, Senhor. Eu prefiro 1 milhão de vezes a condenação eterna a te entristecer de novo. Prova bíblica, o apóstolo Paulo lamentando a incredulidade dos judeus. Se eu pudesse, eu abriria mão da minha salvação, se eles pudessem ser salvos com isso, mas infelizmente isso não poderá salvá-los. A preocupação do verdadeiro crente não é medo da punição divina, é medo de entristecer e de arranhar a amizade com o Senhor Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu orei assim a Deus hoje. Deus opera sinais. E Deus disse assim para mim: é de sinais que a minha igreja precisa? Ou a minha igreja precisa entender? Saiba, meus irmãos, que se estivermos andando em comunhão, quando for a hora e a necessidade, o sinal acontece. O aleijado andar aqui, o cego vê. Mas tem algum aleijado aqui? Está todo mundo em pé, ó. Tem algum cego? A minha queridinha, minha vozinha, linda irmã Maria. Um dia desse, o irmão Vavá e a irmã Holanda: irmão Márcio, ore pela minha mãe. Minha mãe, ela está tendo umas visões diferentes, ela está tendo medo de dormir. Orei pela minha irmã. De que maneira, irmão Márcio? Como se fosse a última oração da minha vida, me colocando no lugar dela. Depois eu fiz questão de perguntar para eles, inclusive, continua igual? Voltou? Continua com o mesmo medo? Amém. É assim que precisamos orar. Mas aí não tem mais ninguém tendo terror noturno, não tem alguém enfermo. Então não precisa de cura. Estou entendendo, igreja? Temos que andar da forma como Cristo quer que andemos. Não temos que imitar ninguém. Temos que andar segundo a orientação do Senhor. Mas temos que ser fervorosos. Temos que ser fervorosos no nosso canto, fervorosos no nosso servir, fervorosos no dizimar. Convidar pessoas. Eu estou muito feliz com a visita dos nossos amigos. Temos que convidar mais pessoas, mas principalmente aqueles que não são crentes, para se arrepender na casa de Deus, para que quando a gente possa fazer o apelo, essas pessoas venham à frente se arrependendo dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça e misericórdia e perdão dos nossos pecados, mas principalmente
pela tua paciência, Senhor. Porque mesmo depois de confessarmos a Ti como Senhor e Salvador, ó Deus, nós ainda erramos tanto, somos tão ignorantes, somos tão burros, Senhor. Tenha misericórdia de nós, dá-nos entendimento. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente a todos, e nada lhes impede, não lhes lança em face, e ser-lhe-á dada. Dá-nos sabedoria para sabermos como melhor Te servir. Como diz, meu Senhor Deus, o apóstolo Paulo, nós sabemos orar como convém, mas sinantinambaletai, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No nome de Jesus, intercede por nós, para que tudo que façamos suba como agradável perfume às tuas narinas. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Para o Senhor Jesus, aplauda mais forte. Graças a Deus. Que o Espírito Santo continue guiando a nossa vida, governando, controlando, nos conduzindo nesse caminho. Amém, meus queridos? Eu quero, antes de encerrar esse culto, que você estenda novamente as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Quero declarar, sim, que todo e qualquer pensamento de que foi roubada o entendimento, agora sai em nome de Jesus. E em nome do Senhor Jesus, a plena compreensão de tudo aquilo que foi ministrado será, Senhor Jesus, vivo na vida dos meus irmãos durante os próximos dias. Em nome de Jesus, que a santidade do Senhor seja conosco e possamos sim, ó Deus, brilhar a Tua luz diante dos homens. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Que eles sejam livres, como foi dito aqui, livres do mal. Que eles sejam guardados e livres de todo o terror noturno. Livres e guardados, Pai, de qualquer seta violenta contra eles e contra a sua casa. Pai, eu abençoo os meus irmãos para os dias de trabalho que virão. Abençoo os seus negócios. Eu abençoo a vida deles. E no nome de Jesus eu clamo, Espírito Santo, guia cada passo dos meus irmãos. Que o Senhor os acompanhe e os guarde em todos os momentos, e que possamos em breve novamente nos unirmos em oração, congregando diante de Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e abençoamos uns aos outros para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Cumprimentemo-nos, queridos, com a paz de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Se alguém precisar falar com a gente, estamos à disposição, em nome de Jesus.